E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora! E bom, para a gente virar a página aqui no nosso papo, para a gente falar sobre o tema que é título, que é thumb aí para vocês também, o Wellington, que é um jogador que o São Paulo está tentando renovar há um bom tempo já, mas que não consegue sair do lugar, né? Teve um pequeno avanço, parecia que ia destravar lá atrás, depois volta tudo de novo, essa pedida do jogador, né? O que a gente pôde apurar, que eu trouxe também hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor, também no nosso boletim, foi mencionado, é que a pedida do Wellington não é só um up salarial, teria também luvas, que seriam também muito acima do que o mercado costuma pedir para nomes dessa posição, né? Seria quase que como o São Paulo contratar o Wellington como se fosse um ativo livre no mercado, né? Seria uma grana bem considerável. E isso que está hoje travando esse negócio, Nick. É um jogador que o São Paulo quer renovar, quer que tenha essa permanência, conversou com o Zubeldia, mas o empresário dele, né, que deu até entrevista para o GE, que a gente trouxe também um pouco mais cedo hoje, não me parece um cara que vai fazer aquele meio campo positivo. Então hoje é um cenário que quase que definitivo de saída do Wellington, porque não existe uma variação positiva do lado do empresário dele, né? O São Paulo tenta aumentar um pouquinho ali, aqui, não chega no que ele pede, porque entende que já é acima, fora luvas. Então tem um pouco dessa questão. E é um jogador que o caminho natural está sendo a saída mesmo, Nick. Cara, eu lamento um pouco, porque eu acho que o Wellington é um bom jogador, não é realmente, se os números que a gente sabe internamente, né, não dá para divulgar essa informação, porque a gente não tem certeza, mas se forem esses números mesmo que a gente escuta falar, realmente estão muito acima da pedida, mas de alguma forma, cara, o São Paulo se colocou um pouco nessa posição, né? O Wellington é um cara que faz tempo que ele subiu, faz tempo que ele ajuda o São Paulo, mesmo sendo reserva ali, ainda quando jogava o Reinaldo, ele já vinha pedindo passagem, o Reinaldo saiu, e naquele momento, para mim, era o momento ideal do São Paulo procurar para uma renovação. Se o São Paulo não procurou naquele momento, acho que foi a primeira falha nossa aí, né, da diretoria. Se o São Paulo procurou e desde um primeiro momento o empresário está fazendo esse jogo duro, aí eu retiro essa crítica, entre aspas, porque é uma informação que a gente não sabe. Mas olhando de fora, eu acho que o momento ideal para o São Paulo ter procurado o Wellington era ali. Se a gente lembrar, o São Paulo negocia, né, não renova o contrato com o Reinaldo vai para o Grêmio, e ali se projetou que o Wellington seria o titular. Até o Lisieiro, que estava voltando, seria o reserva e coisa e tal, mas o Wellington seria o dono da camisa na lateral. Depois ele joga o Paulista inteiro, acaba se machucando naquele jogo contra o Água Santa, que inclusive ele fica em campo com o pé quebrado, né? Então isso mostra que nunca faltou entrega por parte do Wellington. E o São Paulo vai atrás ali no mercado e acaba achando o Caio Paulista, que se encaixa ali naqueles 3, 4 meses com o Dorival. O Wellington, inclusive, se falou que ele seria negociado com o CSKA Moscou entre as finais da Copa do Brasil, né? Então, naquele dia que parece que não negociou a tempo e tudo mais. E aí, quando o Caio sai da forma como saiu, o São Paulo já prometendo que compraria o Caio, e aí disse que os valores eram elevados também, né? Pelo menos comparando com o que o Palmeiras está pagando para ele, eu acho que o Wellington, naquele momento, ele se sentiu muito desvalorizado, né, cara? Ele falou, pô, eu tô segurando o piano aqui há um tempão, e da base, tô ajudando o time, joguei até com o pé quebrado, ninguém me procura para renovar, falam que vão comprar o Caio Paulista com um salário muito maior do que o meu, e aí o Caio sai, faz essa trairagem, vai para o rival, agora vocês vêm me procurar? Então, eu acho que ali, repetindo, se foi a cronologia, se foi essa a cronologia dos fatos, acho que o São Paulo demorou um pouco. Agora, na situação que a gente se encontra, em que o Wellington é, de fato, o titular incontestável e muito distante do reserva, que é o Patrick, a gente fica refém dessa situação, né? Por que o Wellington e o empresário dele, principalmente, vão querer renovar o contrato agora, se eles sabem que o São Paulo vai ser obrigado a usar o Wellington até o último dia do contrato, porque não tem outro? Então é muito cômodo para ele deixar o Wellington jogando no São Paulo sem renovar, porque o São Paulo não vai encostar ele, não pode encostar ele, porque precisa do futebol dele, e vai vendo nesse meio tempo. Surgiu uma proposta mais interessante financeiramente? Ó, Wellington, vai embora, acaba o teu contrato com o São Paulo, depois você sai e vai ganhar dinheiro. Não surgiu uma proposta financeira? São Paulo, olha, a gente aceita agora as condições do contrato. Se fosse uma situação diferente, que o São Paulo não precisasse do futebol dele, dava para o São Paulo barganhar um pouco mais. Então, ó, vamos encostar o cara aqui,
Se ele não quiser renovar, ele fica encostado, o mercado não vai ver ele jogando, provavelmente ele não vai ter uma valorização e ele vai sair meio pela porta dos fundos. Mas não é o caso, né? O São Paulo precisa do Wellington, se colocou nessa posição de refém, o empresário sabe disso, então está usando essa situação para poder negociar e aumentar o valor, e ele vai jogar com isso. Continua, o Wellington não é um cara que está fazendo corpo mole nos jogos, não é um cara que está deixando o rendimento cair, com exceção de uma pequena oscilação que ele teve no começo do ano, mas é um cara que vem correspondendo principalmente com o Zubeldia, e aí ele vai jogar com isso. Se surgir uma proposta boa, galera, obrigado, cumpre o contrato e vai embora. Se não surgir, ele renova com São Paulo, mas ele não precisa se antecipar, ele não precisa ter pressa para fazer isso, entendeu? Boa, perfeitamente. Concordo muito com você, Nick, nessa visão sobre, e até o Chacon comentou um pouco hoje mais cedo, que embora o empresário seja uma figura determinante, ele não pode ser muitas vezes a ponta final. Então, se o próprio Wellington falar, pô, quero ficar no São Paulo, que seja uma certa queda de braço dele com o seu próprio empresário, para que ele permaneça e faça valer aí a sua vontade. Mas só para passar também, que isso é muito importante, tá? Valores. Porque quando a gente fala de um Wellington, acho que é o ponto principal, né? Quanto que o Wellington pede? E aí a gente foi atrás também dessa apuração. A gente trouxe também hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor, que o Wellington, a pedida salarial dele é de R$800 mil por mês para o São Paulo. Isso é informação, R$800 mil por mês para o São Paulo. Esse é o fixo salarial. Fora luvas. As luvas são aí também um valor bem considerável, seria quase como contratar um cara no mercado, 2 dígitos. Então, não é uma situação fácil, 2 dígitos do milhão, eu digo, né? Então, assim, é uma situação que para o São Paulo, embora o Wellington é um cara que está jogando, é um cara que vai ser importante, eu acho que está um pouco acima a nível de mercado. Ele pode pedir isso, está no direito dele, e o São Paulo pode escolher não pagar. Né? Também tem, acho que assim, cada um está no seu direito. Mas o Wellington hoje é um cara que está mega inflacionado no mercado, Nick. É um cara que sente que o São Paulo precisa dele, então o empresário dele barganha e pede lá em cima. Se não ceder, não baixar esses 800 mil por mês, difícil pensar em permanência. Cara, é o que eu falei, tipo assim, eu tinha ouvido de algumas pessoas a respeito desse valor, que era mais ou menos por aí, mas se a tua apuração vai no mesmo sentido, é porque muito provavelmente é nessa linha, entendeu? Você é um cara extremamente bem informado lá dentro, dá para confiar nessa informação tranquilamente, e aí mostra pra gente por que o São Paulo vem fazendo novas ofertas aí, né? 5 ofertas já, acho que o próprio Belmonte falou na live para o Arnaldo e para o Tirone, que foram feitas 5 ofertas e todas elas foram recusadas, e deve estar ainda muito longe, né? Porque o São Paulo provavelmente não vai chegar perto de 800 mil reais para o Wellington, sem desmerecer nem nada, e o intuito não é nem queimar o cara trazendo esse tipo de informação, mas se a tua apuração vai nessa linha, é mais ou menos o que eu tinha escutado também, e difícil, né? A gente lamenta. Pode ser uma estratégia para ele conseguir ir levantando o sarrafo, mas eu duvido muito que algum time vá pagar isso para o Wellington, inclusive, né? 800 pau por mês, cara, para um lateral como ele, na idade dele, não sei se ele teria mercado para isso tudo, não. Mas é isso, cara, a gente lamenta do ponto de vista esportivo, mas o São Paulo não pode fazer uma loucura dessa se esses números realmente forem esses e etc. O maior salário do São Paulo hoje, né, é o do Rames, que é 1.200.000 por mês. Ele estaria ali 400 mil abaixo do Rames, com essa pedida salarial. Então, o papo começa com 800 mil por mês, você já imagina que é um jogador que, de repente, o staff dele está tentando valores acima do que, até, acho que não só o São Paulo, mas o mercado pagaria no Wellington. Eu não acho que algum clube, né, assim, pode queimar minha língua, mas eu não acho que algum clube do Brasil vá ofertar isso. Da Europa, sim. Da Europa é um valor que chega. Né? Talvez foi o salário que o CSKA propôs para ele lá atrás quando melou o negócio. Talvez, é uma possibilidade. Mas o Wellington é um jogador, então, que essa pedida salarial que a gente pôde apurar 800 mil por mês fora luvas. Então, assim, as luvas também, não é só os 800 mil por mês que pegam, né? As luvas também pegam bastante para o São Paulo. Então, tá muito mais nesse sentido o papo dele não ficar. E hoje o salário dele não é assim nem perto disso, né? Seria mais de 300%, 400% de valorização salarial para o Wellington. Para o São Paulo, é um cara que não entende que tem esse valor todo. O São Paulo fez a 5ª oferta já pelo Wellington, né? Não é uma negociação que vem de ontem, por exemplo, é a 5ª oferta já feita pelo jogador e não sai do lugar. Então o São Paulo está entendendo
que não há um interesse mútuo na permanência e tá quase que desencanando do caso, Nick. Então é um jogador que dificilmente a gente vai ver no São Paulo aí no próximo ano. Esse ano é um cara que tem contrato, vai cumprir, vai jogar. Então até dezembro o Wellington vai ser titular, vai continuar jogando e tudo mais. Claro, né? Se o São Paulo contratar alguém no meio do ano que seja acima dele na visão do técnico, ele deixa de jogar. Mas ele vai ficar até o final do ano. Essa é uma condição posta. Então, assim, isso não muda. A única situação que muda é a situação contratual dele, né? Que aí o São Paulo vai ter que tentar ajustar. E aí no ano que vem, é um jogador que não deve permanecer. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.